As sombras de Itaoca. No meio do caos da vida militar, há missões que nos levam a lugares esquecidos, onde o silêncio é mais alto que qualquer explosão. Para um fuzileiro naval, a rotina de treinamento e combate era tudo que conhecíamos. Mas nenhuma academia, nenhum campo de batalha nos prepara para o que encontramos nos cantos mais isolados deste país. Eu sou o Coiote, e essa é a história de Itaoca. Era o auge do verão, com aquele calor pegajoso que gruda na pele. Eu e meu parceiro, o sargento Felipe Rocha, havíamos sido designados para uma missão de reconhecimento em uma pequena cidade no interior do Espírito Santo, chamada Itaoca. Nosso objetivo era monitorar atividades suspeitas de extração ilegal de madeira, um problema comum em áreas de Mata Atlântica. Chegamos em Itaoca no final da tarde. A cidade era minúscula, com casas simples, uma igreja antiga e um único bar. O ar tinha cheiro de terra molhada e mato, um contraste gritante com o cheiro de pólvora e metal que estávamos acostumados. As pessoas nos olhavam com uma mistura de curiosidade e apreensão. Sentia que éramos forasteiros indesejados. Montamos acampamento em uma clareira escondida, a alguns quilômetros da cidade, perto da área onde a atividade ilegal havia sido detectada. A primeira noite foi tranquila, exceto pelos sons da floresta, que pareciam amplificados pelo silêncio opressor. Felipe, sempre mais brincalhão, tentava me distrair com piadas sobre fantasmas e lendas locais. Eu ria, mas algo em mim estava inquieto. Na segunda noite, o silêncio mudou. Não eram mais os sons da floresta, mas algo diferente. Era um som arrastado, como se algo pesado estivesse sendo puxado pela terra molhada, misturado a um rangido metálico sutil. Eu e Felipe nos entreolhamos. Pegamos nossas armas, mas a sensação de impotência era palpável. Era como se a floresta estivesse viva, mas de uma forma que nunca tínhamos experimentado. Passamos o resto da noite em alerta máximo. O som sumiu com a chegada da manhã. No dia seguinte, seguimos as trilhas deixadas pela atividade de extração de madeira. Encontramos árvores derrubadas, marcas de pneus pesados e o que pareciam ser restos de acampamentos rudimentares. Mas não havia ninguém ali. Apenas o silêncio da floresta, que agora parecia ainda mais pesado. À medida que nos aprofundávamos, começamos a encontrar coisas estranhas. Pequenos totens, feitos de galhos e ossos amarrados com cipós, pendurados em árvores. Símbolos riscados em pedras. Felipe, que cresceu no interior, disse que pareciam objetos de rituais antigos. Talvez para pedir proteção ou afastar maus espíritos. Ele estava visivelmente perturbado. Coiote, isso não é normal. Começamos a sentir que estávamos sendo observados. As sombras nas árvores pareciam se mover. Os grilos e os pássaros da floresta ficaram em silêncio por longos períodos. Felipe jurou ter visto algo se esgueirando entre as folhagens. Eu não vi, mas a sensação era inegável. A floresta parecia conspirar contra nós. Chegou a terceira noite. O som arrastado voltou, mais alto, mais perto. Parecia vir de todas as direções. Era um som que parecia raspar a própria alma. Não era o som de um animal, nem de um veículo. Era algo orgânico, mas metálico ao mesmo tempo. Era o som de algo que não deveria existir. Nossa barraca parecia pequena e frágil no meio daquela escuridão. Felipe e eu ficamos um de frente para o outro, armas em punho, tentando identificar a origem do som. O rangido metálico aumentou, acompanhado de um som de respiração pesada, quase um gemido. Então, algo bateu na barraca. Não um toque, mas uma pancada pesada, como se uma mão gigante tivesse caído sobre o tecido. A barraca estremeceu.
O suor escorria pelo meu rosto. Felipe, que nunca vi com medo, estava branco. Seus olhos estavam fixos na parede da barraca. Outra batida, mais forte. O tecido cedeu um pouco e uma sombra escura e alongada apareceu na lona, projetada pela luz da lua através das árvores. Imagem, close-up da sombra na barraca, distorcida e assustadora. A barraca não se rasgou, mas a imagem daquela sombra, alongada e disforme, ficou gravada na minha mente. A respiração pesada estava tão próxima que eu podia senti-la. Felipe disparou um tiro no ar. O som ensurdecedor cortou o ar e a sombra recuou. O som arrastado começou a se afastar, diminuindo até desaparecer na mata. Uma melodia de flauta pan retorna mais calma, mas com um tom de tristeza e mistério. Passamos o resto da noite sem dormir, esperando o amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu, empacotamos tudo em tempo recorde. Não havia vestígios daquela criatura, nenhuma pegada, nenhum rastro. Era como se tivéssemos sonhado, mas o terror que sentimos era muito real. Partimos de Itaoca sem cumprir totalmente nossa missão. Relatamos as anomalias, mas a verdade é que não tínhamos como descrever o que vivemos. Eles nos olharam com ceticismo, como se tivéssemos enlouquecido. Imagem. O Coiote e Felipe caminhando em um ambiente mais iluminado, mas com a expressão cansada e pensativa. O olhar de ambos está distante, como se estivessem revivendo a experiência. Desde então, nunca mais fui o mesmo. Toda vez que vejo uma floresta escura, toda vez que ouço um som arrastado na noite, eu me lembro de Itaoca. Lembro-me dos totens, dos sussurros, daquela sombra na barraca. Aprendi que nem toda ameaça pode ser combatida com armas. Algumas coisas habitam as sombras, esperando pacientemente por aqueles que ousam invadir seu domínio. E o mais assustador não é o que você vê, mas o que você sabe que está lá fora, observando, e que não tem nome nem rosto.